Pessoal, então, mais um vídeo de STD, né? Sistema de transmissão e distribuição, continuando sobre indutância de cabos. Apenas uma correção no vídeo anterior, tá? Quando eu fiz a integral para indutância externa de H, eu sabia que tinha uma coisa errada ali na hora. Na verdade, aqui é na direção de φ também, né? Então, é 2πρ na direção de φ, né? Porque é integral em dφ. Então, na verdade, isso daqui é 2πρ vezes dφ na direção a φ, e daí os afis se cancelam, né? Então, aqui, a integral, na verdade, como é na direção de φ, né, ela é uma integral de 0 a 2πρ, né, de dφ, simplesmente. E aí, a gente consegue, né, fazer essa integral, que vai ficar 2πρ aqui direto, né, sem esse termo aqui, por isso que fica 2πρ, e aqui fica 2πρ, certo? Aqui também vai ficar 2πρ, e daí depois a integral do fluxo está certo, porque daí eu voltei para o jeito certo aqui, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava muito certa ali. Fazer ao vivo é assim mesmo, né? Mas é só isso. Eu lembro que na hora me confundi ali na hora de montar o elemento diferencial, mas era só isso que tinha de erro. Outra coisa também, que daí na expressão final que a gente chegou, né, a gente chegou em ln, 0, né, sobre 2π, vezes ln de d sobre r'. E aí, μ0 é igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Então, o L vai ser igual a 4 vezes π sobre 2π vezes 10 a menos 7 ln de d sobre r'. Então, a gente pode dizer que isso daqui, selando, né, é 2 vezes 10 na menos 7 ln de d sobre r' em R por metro. Se a gente quiser fazer R por quilômetro, né, a gente multiplica por 10 na 3 em cima e embaixo, né, para poder fazer a compensação de R por quilômetro. Né, 10 na 3 por 10 na 3, que daí embaixo fica quilômetro. Então, a gente vai ter 2 vezes 10 menos 7 vezes 10 na 3, vai dar 2 vezes 10 a menos 4, ln de d sobre r' em R por quilômetro, certo? Então, essa é a expressão que a gente vai usar a partir de agora. E aí, pessoal, nossa próxima consideração, né, a gente vai voltar e pensar agora que a gente tem dois condutores, um condutor A e um condutor B, cada um com seu respectivo raio, né, e cada um com sua respectiva corrente, a princípio. Né? Então, a gente tem que a relação de fluxo agora é dada para uma matriz de indutâncias. Tá? O livro chama essa matriz de indutâncias de F, né? Então, vamos seguir assim. O livro é bem confuso nessa parte, tá, pessoal? Ele vai e volta várias vezes o mesmo ponto. Eu estou tentando fazer de uma forma menos confusa, mas as minhas anotações estão um pouco confusas, então me perdoem. Bem, basicamente, então, a gente vai ter uma matriz de indutâncias, tá? Essa matriz de indutâncias é um pouquinho diferente da expressão, não é D sobre R, né? Nas indutâncias próprias, né, fica 1 sobre R, e nas mútuas fica 1 sobre D, por causa das relações de ln que acabam cancelando, né? Elas acabam ficando dessa forma. Então, basicamente você tem um campo gerado por aqui, um campo gerado por aqui, e aqui fica a relação de indutâncias geral do cabo. Né? Para um número qualquer de condutores, se eu tiver 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, 10 condutores, a gente tem essa expressão aqui para n condutores. Então, sempre vai ser, nos termos que não são da diagonal principal, vai ser 1 sobre a distância entre um condutor e outro. E nos termos que são da diagonal principal, é 1 sobre o RMG do cabo, né, próprio, né, do próprio cabo, a distância dele com ele mesmo, digamos assim. Sempre 2 vezes 10 a menos 4, multiplicando, certo? Bem, isso considerando que eu tenho, por exemplo, uma linha com múltiplas fases, né? É possível aplicar essa ideia também para um sistema com múltiplos condutores por fase, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma distância, né, entre o centro dos dois agrupamentos de condutores, que é DAB maiúsculo,
a distância entre um condutor de um agrupamento e o próprio agrupamento e uma distância entre um condutor do agrupamento e o outro agrupamento, certo? E aí, a corrente, né, é dividida de forma paralela entre os condutores. Então, a corrente IA ela é igualmente dividida, né, a gente supõe que todos têm o mesmo raio, então, pelo menos no mesmo fio, né, pelo menos no mesmo agrupamento. Então, consequentemente, a corrente IA é IA sobre N. E aí, pessoal, eu não vou deduzir isso para vocês, não vou demonstrar de onde é que vem, tá? É meio complicado fazer esse processo de dedução. Para a parte de capacitância eu vou mostrar, tá? Mas para a parte aqui de indutância é bem similar, né? Bem similar de onde é que isso vem. Mas a gente vai ter, né, que a indutância do filamento A, então é do fiozinho A, só desse fiozinho aqui, né? Ela vai ser igual ao fluxo gerado por esse fiozinho pela corrente que passa por esse fiozinho. Então ela vai ser 2 vezes N, né, porque A sobre N aqui é a distância, né? Vai ser mais 4 Ln dessa raiz de M condutores, que seria da distância desse fiozinho até todos os outros fios, né? Do outro lado, a raiz M, é a mésima raiz, porque aqui tem M condutores e aqui tem N condutores, dividido pela raiz enésima das distâncias entre esse condutor e os outros condutores do mesmo filamento, do mesmo agrupamento, e do raio médio geométrico dele mesmo, né? Então, a mesma coisa vai acontecer para todos os condutores, né? Então, a indutância média vai ser a soma das indutâncias de todos esses filamentos, desse grupamento de condutores, dividido por N, né, porque são N agrupamentos, certo? Então, né, a indutância A, na verdade isso daqui, ela vai ser igual à indutância média dividida por N, porque essa daqui é a indutância média de cada condutorzinho desses. É a média das indutâncias. Só que eles são em paralelo. Então, é como se eles tivessem todos eles a mesma indutância média, né? E, em paralelo, eu tenho que dividir por N, porque são N indutâncias iguais, né? Então, a indutância do conjunto total, ela vai ser a indutância de cada um desses filamentozinhos dividido por N ao quadrado, certo? E aí, a indutância é um monstro, né? Um monstro. Ela vai ser igual a 2 vezes a 10 menos 4, né? O ln da raiz imésima vezes enésima dos produtos das distâncias de todos os cabos dividido pela raiz n quadrado dos raios geométricos ao quadrado dos cabos, mais as distâncias de cada condutor a todos os outros do mesmo cabo. É um monstro, né? Essa parte de cima é chamada de DMG, ou seja, distância média geométrica, né, dos filamentozinhos de um condutor até o outro condutor. Já a parte inferior é conhecida como RMG, que é o raio médio geométrico do conjunto, não só do cabo, mas é o raio médio do conjunto de filamentos que constituem esse cabo, certo? Inclusive, esses cabos, esses filamentos, podem ser cabos, tipo assim, né? Cabos com coroa, por exemplo, né? Pode ser 3 cabos assim, por exemplo. Então, eu tenho que fazer o RMG dos RMGs ainda, né? Isso pode virar um monstro, né? Aqui o céu é o limite. Então, cada um desses carinha aqui pode ser assim também, né? Enfim. Então, né? Então aquilo ali parece um DMG. De forma geral, a indutância da linha vai ser 2 vezes 10 menos 4 ln de dm sobre ds. Aí, essa distância toda aqui, média geométrica, tá? Ela é uma média. E assim, a gente pode aproximar essa distância média geométrica pela distância média entre os dois condutores. Ela é um pouquinho menor. A gente pode aproximar por essa distância aqui, certo? Do próprio DAB. O que facilita muito o cálculo da DMG, né? Porque não tem que calcular toda essa DMG gigante, né? Já o elemento ds, que seria o raio médio geométrico, o RMG, esse não tem jeito, tá? O RMG tem que ser essa fórmula aqui longa, beleza?
Bem, então, especificamente para um cabo de um condutor múltiplos fios, a gente também pode calcular o RMG desse cabo em específico, né? Como é que a gente calcula esse RMG? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a solução certinha. Vamos ver se dá para entender a partir daqui. Senão eu acho que eu vou... Bem, esse é um cabo, está composto por 7 filamentos, um cabo CA, então todos são de alumínio, né? E o diâmetro desse cabo é 4,8006 milímetros. Qual que é o seu RMG? Bem, a gente tem 7, o N é 7 fios. Então, o número de elementos dentro do produto do RMG vai ser de 49, N quadrado. Então, tem que tirar uma raiz 49, né, desse produto todo aqui. É um monstro. Né? Raiz 49 não é uma coisa muito comum que a gente vê, mas calcula aqui. Tá? Eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou destrinchar ela melhor lá numa outra tela. Tá? Daí a gente tem que encontrar, né, as distâncias entre cada filamento. Então, o que acontece aqui, né? Porque quem que é o RMG, né? O RMG ele vai ser igual a raiz dos R' de cada cabo vezes a distância de A até B, vezes a distância de A até C, vezes a distância de A até D, e assim por diante, né? Vezes a distância de B até A, vezes a distância de B até C, e assim por diante, beleza? Então, isso para todas as... Isso aqui vai ser o RMG. Então, a gente vai ter 49 elementos dentro desse produto. Isso aqui vai ser uma raiz 49. Porque N é o quadrado. Bem, então, vamos pensar quem é a distância de A até B. A distância de A até B é 2R. Por quê? Eu tenho aqui e aqui, certo? Então, aqui eu vou ter um raio. Até chegar no outro raio, eu tenho outro raio. Então, é um diâmetro inteiro, digamos assim. Então, a distância de A até B é até 2R. E essa vai ser a distância entre vários elementos vizinhos, né? Então, eu vou ter de A até C, eu vou ter de C até F, de F até G, de G até E. Então, eu vou ter todas as distâncias que vão ser 2R. Eu vou ter DAB, DAC, DCF, DFG, DGE, DCD, DE, DFD, DGD, AD, DB. E as respectivas ao contrário. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Precisa 12. Tem mais uma que eu estou esquecendo. EG foi junto? Não foi. Então, tem EG, tem AB, AC, AD, que são 3 iguais. Aí eu tenho que ter a CF, né? Eu tenho a CF, tem que ter a CD também. Não tem a CD, então é a CD. CD, a CA já está lá. Aí tem todas as outras. Então são 12 distâncias, só que tem essas e daí depois tem as outras, né? Então são, tipo, tem ao contrário. Então são 24 distâncias 2R. Né? Então, parece 24 vezes. Então, na verdade, em algum momento dessas distâncias eu vou ter 2R elevado a 24. O outro caso que a gente tem é essa distância maior, né? Que seria 4R. Que seria essa distância do topo até aqui. Então eu tenho DAG, por exemplo, é 4R. Certo? E não é só DAG, eu tenho algumas distâncias 4R, são as distâncias entre as pontas, né? Então eu tenho uma distância de ponta, duas distâncias de ponta, três distâncias de ponta, só que eu vou ter duas vezes. Então eu tenho 6 distâncias entre as pontas, então eu tenho 6 vezes 4R. Então eu tenho 4R na sexta. E por último, eu tenho essa distância desse estilo aqui, ó, essa distância cruzada.
né? Para calcular essa distância, eu preciso usar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Porque eu tenho um triângulo assim. Né? Isso, ó, é a lei dos cossenos. E ali é fácil de ver que é 120 graus. Né? Então, essa daqui é a distância que eu tenho interesse. Aqui eu tenho uma distância de 2r e ali eu tenho outra distância de 2r. Então, aqui é 2r. Aqui é 2r e aqui é 2r. Então, a lei dos cossenos diz que o cateto oposto ao ângulo, ao quadrado, então d ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros catetos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2r vezes 2r vezes o cosseno do ângulo. Então, eu vou ter que a minha distância ao quadrado vai ser igual. Aqui eu tenho 4r ao quadrado, 8r ao quadrado, menos 8r ao quadrado vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é meio. Então, a minha distância ao quadrado vai ser igual a 4r ao quadrado. Uma coisa errada aqui, calma. Ah, claro, é menos meio cosseno de 120, desculpa. Então, aqui vai dar mais. Então, aqui eu vou ter 12r ao quadrado. Logo, a raiz de 12r ao quadrado, né? Isso aqui é 4 vezes 3 vezes r ao quadrado. Então, eu posso tirar a raiz de 4, que é 2. Raiz de r, que é r. Então, eu tenho 2 vezes 3r. E nessa situação de 2 vezes 3r, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 casos, que vão ser 8 no caso, né? Que eu tenho raiz de 3r. Então, o que a gente tem aqui, né? Então, eu tenho distâncias no formato raiz de 3r são 8. Distâncias no formato 2r são 24. Distâncias no formato 4r são 6, né? 6. E distâncias no formato r' são 7, uma para cada fio. Então, a gente tem que, vamos fazer a conta lá, né? Vamos ver se dá certo. 8 mais 24 mais 6 mais 7 vai me dar... acho que está faltando cabo aí. 8 mais 24 mais 6 mais 7 vai me dar 45. Faltam 4 cabos. Eu perdi 4 distâncias aí, vai me dar 49. Vamos conferir lá, né? Sim, são 12 termos, porque eu tenho que multiplicar por 2, né? Aqui eu tenho... esse tipo ali são 12, tá? Não 8. Faltaram 4 aqui perdidos no meio do caminho. Eu achei 4, mas na verdade são 6. Então, preciso duplicar, claro, né? São 6. Eu falei 6 e escrevi 4. Daí eu dupliquei. Então, agora sim, mais 4, né? Então, aqui, na verdade, Então, aqui eu tenho 49. Então, a raiz 49 disso. Isso é o RMG. Olha só que loucura. Então, o RMG vai ser igual. Vamos agora fazendo essa conta aqui, né? Lembrando que o R', né, é igual a n menos 1/4 de R, e eu tenho o valor do R lá. Fazendo essa conta, né, a gente chega em 2,177R, porque o R vai dar R na 49. Então, 2,177R, tá? Que é igual a 5,215 milímetros, certo? Bem, é um monstro, espero que vocês tenham entendido o procedimento de cálculo. Né? Percebam então que o RMG, que é esse ds, né, esse diâmetro maior, ele é um pouco maior que o diâmetro de um filamento, porém ele é bem menor que o diâmetro nominal do cabo. Tá? O diâmetro nominal do cabo é bem superior. Ele dá em torno de 0,181, 18% do diâmetro nominal.
Para cabos com mais fios, né, porque esse ali é um cabo de 7 fios, a gente chega próximo, tá, de aproximadamente 39% do diâmetro nominal do cabo. Tá? O máximo valor do RMG é 39% do valor do cabo. Beleza? Que seria o caso com infinitos fios, né? Esse seria o valor do cabo com infinitos filamentos iguais. Certo? Bem, então, vamos adiante. Então agora, se a gente for pensar nas linhas, mesmo com feixes de condutores, né, com vários condutores, principalmente isso é muito comum em linhas de extra alta tensão e ultra alta tensão, né, tem vantagens, né, a gente usar múltiplos condutores por fase. Entre essas vantagens, tem a redução do gradiente de potencial na superfície, né, então reduz o efeito corona, a gente não vai estudar o efeito corona muito a fundo, o semestre que vem talvez eu passe mais a fundo, então, enfim, vocês podem dar uma olhada no livro, ele estuda bastante o efeito corona também, se vocês tiverem como referência, né. A gente explicou um pouquinho do efeito corona na última aula, que é aquele efeito causado pela tensão alta, né, nos cabos. Então, no caso da última aula, na semana passada, né, que cria ruídos e às vezes até luz próximo dos cabos de alta tensão. Isso vai reduzir a indutância da linha. Então, a indutância, como ela está em série com a linha, né, isso acaba afetando diminuindo a queda de tensão da linha. Ao mesmo tempo, ela eleva a capacitância da linha. Então, elevando a capacitância da linha, aumenta a potência natural da linha. Por isso, a gente viu na semana passada, no vídeo passado, um dos vídeos passados, que há uma relação direta entre a potência natural, né, e a impedância natural da linha, né, e a tensão da linha. Então, essas três coisas estão meio unidas. E aumentar a capacitância da linha melhora essa questão da potência natural dela. Consequentemente, eu posso usar uma linha de tensão mais alta com múltiplos condutores por fase. E, além disso, a redução na indutância melhora a estabilidade da linha. A estabilidade da linha é um assunto que a gente não trata nessa matéria, né? É um assunto que seria mais para uma matéria de pós-graduação. Até tem alguns cursos de graduação que trazem estabilidade e nível de transmissão mais focados nessa área, né? E aí a gente vê que a indutância é um termo que está bem ligado com os polos da linha e ela é bem crítica nesse sentido, né? Ela vai aumentar oscilações e outras coisas assim. Bem, no Brasil, em geral, o espaçamento dos condutores é 18 polegadas. Tá? Porém, algumas linhas de transmissão mais antigas usam um espaçamento de 40 centímetros, né? Um pouquinho menor que 18 polegadas, certo? Nas configurações mais comuns, né, 330 ou 345 kV com dois condutores, né? 500 kV é muito mais comum 4 condutores, tá, do que 3 condutores. Existem 500 kV de 3 condutores, mas o mais comum é 500 kV de 4 condutores. Tá? 750 kV às vezes é 4, às vezes é mais condutores também. Beleza? Então, a gente assume sempre que a distância entre eles é igual. Um círculo que circunscreve eles, né? E aí essa distância entre eles vai ser sempre igual. Certo? De forma genérica, então, para uma linha bifilar, né? A gente teria N condutores de um lado, N condutores do outro, a distância DAB entre eles, está similar ao que a gente viu antes. E seria equivalente, tá, a pensar que esses condutores, eles formam, como se fosse um único fio, tá, de raio DSL, que seria a distância média geométrica entre eles, beleza? O equivalente é pensar que ele tem um raio menor, né, como se fosse um único fio desse raio, certo? Existe um raio externo, que é o raio do círculo que circunscreve esses condutores, e um raio interno, né? Eventualmente pode ter uma terceira fase horizontalmente ou triangularmente com eles. Então, poderia ter uma fase aqui ou uma outra fase aqui, né? As 3 fases poderiam ter um triângulo aqui, mas aqui pensando que tem 2 fases, né? Então, assim, a gente pode definir a distância entre as fases diretamente por esse DAB, pelo centro deles. Isso é uma simplificação do DMG, mas facilita muito. Os subcondutores são uniformemente distribuídos, né? Então eles são sempre escritos no círculo. Todos os subcondutores possuem o mesmo RMG, ou seja, sempre cabos do mesmo tipo, não vou usar cabos diferentes junto, né? E os fluxos individuais de cada subcondutor compõem-se de modo a formar um campo único, como se fosse produzido por um único condutor localizado no centro do círculo com RMG de igual a DSL, certo? Então, os fluxos sempre contribuem, sempre ajudam a aumentar, enfim,
concatenar melhor os fluxos produzidos pelos campos eletromagnéticos dos cabos magnéticos, né, do cabo. Então, a indutância de um filamento ela vai ser igual a L1 2 vezes 10 a menos 4, né? O Ln de dAB sobre raiz N. Isso daqui é a própria DMG, né? o RMG, que é o DSL, vezes N, que é igual a Li. Todos os filamentos vão ter essa indutância porque eles fazem o mesmo fluxo, né? A indutância da fase ela vai ser igual a Li sobre N. Tá? Então, ela não vai ser... Porque isso aqui já é o valor médio. Né? Esse cara aqui já é o valor médio das indutâncias. Tá? Aqui já é a média. Por isso que é sobre N, não é sobre N quadrado. Porque a média é sobre N. Né? Dividido, então, o Ln da distância, né, entre os dois sobre DSL. Similar ao que a gente já tinha visto antes. Né? E aí, pessoal, esse RMG, tá, existe uma fórmula mais fácil para calcular ele. Tá? Que é N, como o espaçamento é igual, né, isso facilita bastante, tá, entre os condutores. Escrevendo círculo, né, ele vai ser igual a N vezes ds vezes o raio do círculo final. Então, o que é isso daqui? Né? N é o número de condutores, né? N. ds é o RMG de cada cabo. Tá? Então, ds é o RMG dos cabos. E R é igual ao raio dos condutores maior. Tá? DSL é aquele raio menorzinho e o R é o raio maior. Então, isso daqui é basicamente o cálculo do RMG, que é consideravelmente mais fácil do que aquele que a gente fez antes. Consideravelmente mais fácil. Bem, então a gente tem o RMG em função do espaçamento, tá? Existe um cabo específico, o cabo Rail CA, que é um cabo alumínio com alma de aço. A gente tem algumas relações desse cabo, né? Dependendo do espaçamento. Então, espaçamento de 6 polegadas, 24 polegadas, aqui seria a curva deles. A diferença de RMG e também de reatância indutiva, né? Desde que os condutores aumentam. Então, para 2 condutores, é uma variação relativamente pequena, né? O espaçamento ajuda a aumentar o RMG e, consequentemente, diminuir a reatância indutiva, uma coisa boa. 3 condutores, ele aumenta mais o RMG, então diminui mais ainda a reatância indutiva. E 4 condutores, ele aumenta bastante o RMG e diminui bastante a reatância indutiva. Para vocês terem uma ideia, a reatância indutiva com 6 polegadas de 4 condutores é menor do que a reatância indutiva de 24 polegadas com 2 condutores. Então, aumentar o número de condutores melhora muito a questão da redução da reatância indutiva, né? Bem mais do que o espaçamento, né? Só que o espaçamento ele ajuda bastante também, tanto que no caso de 4 condutores passa de 0,18 ohms por quilômetro para 105 ohms por quilômetro. Então tem uma bela queda de indutância pelo espaçamento também. Certo? Bem, a resistência, pessoal, ela é corrigida por muitas coisas. Né? Para cabos múltiplos, como eu tenho cabos em paralelo, eu vou pegar a resistência de cada condutor, né, e dividir por N condutores. Então, cabos múltiplos também diminuem a resistência da linha, né? Existem vários outros fatores de correção para a resistência, tá? Existe o fator de temperatura, né? O fator do efeito pelicular, tá? Que eu tenho que calcular o delta de penetração. O cálculo exato do efeito pelicular tem que usar a função de Bessel, é bem complicado, eu não vou passar isso para vocês esse semestre. Eu lembro que eu passei semana passada no efeito pelicular, a tendência da corrente se ficar ao redor do cabo. Existem muitos autores, inclusive esse desse livro, que nega a importância do efeito pelicular, diz que não faz muita diferença para linhas de transmissão, tá? Apesar de que os cabos, por exemplo, CA já ignoram, digamos assim, o núcleo do cabo, porque ali vai aço, né? Enfim. Tem as perdas de corrente induzidas, né? Então, esses condutores, eles induzem correntes no para-raio, no solo, e tem autocorrentes induzidas dentro deles também. Então, tudo isso acaba mexendo com a resistência, com a própria indutância dos cabos, né? Inclusive, a própria indutância também precisa ser corrigida pelos efeitos do solo, efeitos do para-raio e efeitos, eventualmente, de neve, uma série de outros efeitos que possam surgir ali, tá? Tudo isso precisa ser corrigido. Eu, esse semestre, não devo passar para vocês esses fatores de correção, tá?
Mas o livro traz, né, em detalhes bem definidos, então se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar nas considerações do livro, tá? Eu sempre falo, né, a história do meu professor, que não era professor dessa matéria, era professor de outra matéria, mas ele foi trabalhar com linhas de transmissão e ele aprendeu aqui no Brasil e aí o professor dele nunca passou esses efeitos. Ele falou que, no Brasil hoje não tem vento, então não precisa passar sobre correção de vento. Não tem neve, não tem terremoto, não tem um monte de coisa que não tem no Brasil e que ele não passou dos vezes de correção, né, nenhum desses fatores, enfim, porque não tinha aqui no Brasil. E aí esse professor era chileno e ele foi trabalhar com linha de transmissão na Cordilheira dos Andes. E aí lá no meio do nada ele gritou o nome do professor porque tinha caído uma linha de transmissão que ele tinha projetado errado porque não tinha considerado esses fatores. Diz ele que isso aconteceu. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas é a história que ele conta, né? Então, eu acho que nenhum de vocês vai trabalhar no Chile, mas se alguém for trabalhar, leia antes o livro, né? E verifique todos os fatores de correção, tanto da parte mecânica quanto da parte elétrica, para resistência e tudo mais, porque isso faz diferença, tá? Bem, em relação à correção relativa ao solo, né, ela é feita por causa da relação da altura do condutor ao solo, tá? Eu não vou passar a correção em cima, mas eu vou falar um pouco dessa questão da altura. Seria o cálculo de flecha, tá? Eu também não vou entrar em detalhes na parte mecânica da linha de transmissão. Quem sabe eu me empenho em fazer um outro vídeo sobre esse assunto, mas eu acredito que não, porque já tem muito assunto para essa prova, tá? Então, tem mais toda a parte de capacitância ainda e o final da parte de indutância. Então, seria a parte mecânica da linha de transmissão, eu vou passar um pouquinho, introdução, assim, ultra introdução a essa parte mecânica de linha de transmissão. Tem a norma também que eu falei para vocês semana passada, que vocês podem dar mais estudado se vocês tiverem interesse, né? Que é o cálculo de flecha, né? Então, o que é o cálculo de flecha? O que é a flecha? A flecha é essa distância que a gente tem, que seria da altura final da linha, né? Dos suportes, e o cabo efetivamente. Essa curva do cabo não é uma parábola, tá, pessoal? É uma curva chamada catenária. E essa curva catenária, ela é um cosseno H, tá, da distância. É uma função cosseno hiperbólico, tá? Ela não é uma parábola, ela não é x quadrado, ela é muito mais agressiva. A parábola fica assim, né? Tipo, a parábola ela cresce mais devagar do que a curva catenária. Tá? Então, não é uma parábola, é uma curva chamada catenária. E a flecha, né, que seria essa distância, ela é calculada em função de A ao quadrado, que seria a distância entre os dois suportes, vezes P, que é o peso do condutor por metro ou por quilômetro, né? Então, quilograma-força ou newton por metro, vezes 8, sobre 8 vezes T, que é a tração no cabo. A tração no cabo que segura aqui. Normalmente, os cabos são tracionados de 18% a 20% da carga nominal de ruptura deles, que tem nas tabelas, né, de cabos, tá? Que eu passei o catálogo também para vocês, certo? Bem, e existe a altura, né, efetiva para correção, que é HI, que vai ser H, a altura total da torre, menos 0,7 vezes a flecha, tá? Eu não vou fazer um exemplo, mas assim, é bem tranquilo, né? Não é tão difícil de fazer esse tipo de cálculo, tá? E o cálculo de flecha sempre é importante para ver se o condutor não vai bater no solo, né? Então pode ajeitar ali as coisas para que o condutor não aconteça nenhum tipo de coisas meio absurdas com o condutor, beleza? Isso não seria possível, né? Mas, enfim. Quem sabe, né, semana que vem eu traga mais exemplos nessa área, mas eu não estou muito confiante nisso. Bem, então a última parte seria indutâncias de linhas trifásicas, né, que a gente vai bifilar, então a trifásica sem transposição. Então, a gente vai ter uma matriz de indutâncias, tá, para ser um trifásico, né? Eu tinha mostrado o caso enésimo, né? Então, trifásico é assim. Sendo que cada elemento FI é 2 vezes 10 menos 7, aqui é Henry por metro, tá, pessoal? Não Henry por quilômetro. Vezes DE sobre DSI, enquanto DE é a DMG entre as fases, corrigida pelo solo, tá? E DSI é o RMG, digamos assim, daquele condutor específico, né?
enquanto o DSJ é de condutor I com condutor J. E aí, né, a gente tem indutância para cada fase. A questão que se dá é que as indutâncias são diferentes para cada fase, né? A gente quer que as indutâncias sejam iguais, para a gente poder aplicar um modelo monofásico para cálculo de linha. Para que as indutâncias sejam iguais, a gente obrigatoriamente precisa fazer algo chamado transposição da linha. A gente precisa ter transposição, né? Existem duas formas de transposição, tá? Uma que é um terço, são 2 pontos de transposição, ou com 3 pontos de transposição que a gente pega um sexto, né? A de um sexto fica um pouco melhor, tá? Mas ela é muito mais cara. Vale mais a pena fazer só de um terço, depende do tamanho da linha, né? Então, por quê? Porque daí você distribui igualmente os efeitos dos campos pelas 3 fases, né? Aí ela acaba sendo igual na linha toda, né? Considerando a linha toda, o efeito acaba sendo igual da indutância, certo? Então, a gente tem a primeira seção da linha, a segunda seção da linha, a terceira seção da linha, cada uma com a sua respectiva ordem de fase. E aí, com a transposição, a gente cria outros termos na matriz, tá? A matriz fica FA barra, FA barra e FA barra, eles vão ficar iguais, e FAB barra, FAB barra, FB barra, FAB barra, FAB barra e FB barra, né, que seriam as matrizes de transposição. E aí, o DM, né, a DMG entre fases, né, uma coisa interessante, né, vai acontecer, porque aqui eu só vou depender do DSI e não vou depender do ZE, eu não vou precisar da DMG corrigida, né. Por quê, né? Ele vai ser FA menos FAB barra, né? Um menos o outro vai acabar cancelando esse termo aqui, né? Porque a divisão dos dois multiplica pelo inverso, cancela. A DM é a DMG entre as fases, né? Porque nesse caso não dá de usar só a distância entre as duas, porque eu tenho 3 fases, né? Então eu vou ter a distância, fazer aqui, uma fase aqui, uma fase aqui, por exemplo, né? Então tem essa distância aqui, tem essa distância aqui, tem essa distância aqui. Então, ou eventualmente eu posso ter assim, né? Daí a DMG vai ficar o valor da própria distância, porque os 3 vão ser iguais, mas entre as fases eu não tenho a obrigação de estar circunscrevendo um círculo, né? Diferente nos condutores de fase mesmo, que eu posso ter um negócio assim, né? Por exemplo. Daí, esse daqui estão num círculo. Mas esse daqui não necessariamente estão. Eu posso ter assim, por exemplo, né? Então aqui eu preciso calcular a DMG, não tenho aquela hipótese simplificatória de antes, tá? E a indutância de serviço, ou indutância de sequência positiva, que é a indutância que efetivamente a linha vai enxergar, né? Ela vai ser esse 2 vezes 10 menos 7, Henry por metro, no caso, né? Se for Henry por quilômetro, 2 vezes 10 menos 4, vezes o ln de dm por dsi, em que dsi é o RMG dos cabos condutores de fase, que a gente já calculou antes. E o dm é a DMG das fases, beleza? Então, indutância, né, um pouquinho de resistência das linhas seria isso, né, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente faz capacitância e finaliza, então, essa parte de linhas de transmissão, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido o vídeo, né, alguma coisa pelo menos. Qualquer dúvida, entre em contato, mande seu comentário, que a gente tenta responder na medida do possível, beleza? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.